Natália, a gente pensou em começar falando dessa situação da segunda onda na Europa e um status atual no Brasil da pandemia. Virar uma segunda onda, terminou a primeira. Então, assim, eu queria... Primeiro que as notícias que estão chegando da Europa são preocupantes. São, com certeza. E a gente não pode cometer o mesmo erro que a gente cometeu no começo da pandemia, né? De não olhar o que está acontecendo nos outros países ou de achar que o que está acontecendo lá não vai acontecer aqui. A impressão que eu tenho quando a gente olha a segunda onda na Europa agora é que a gente está pensando a segunda onda só acontece no país dos outros e não está se preparando para uma possível segunda onda no Brasil. E essa segunda onda, na verdade, já está chegando. A gente já está vendo os casos subirem. Hoje saiu uma notícia de Fortaleza de que os casos subiram, eles vão colocar medidas mais restritivas. Então, a gente não pode achar que a gente é diferente do resto do mundo, menos vulnerável. Não somos. O que está acontecendo na Europa, o que está acontecendo nos Estados Unidos, provavelmente vai acontecer aqui também. E a gente precisa se preparar de acordo. Então, a tendência de ter uma segunda onda aqui, no final das contas... Existe essa preocupação. Não dá para falar que vai acontecer porque a gente não tem bola de cristal. Mas se a gente olhar as curvas dos outros países, a gente vê que são coisas muito parecidas. Teve uma queda, teve um bom controle da pandemia, os casos diminuíram muito, de repente os casos começam a subir de novo. A gente está vendo isso acontecer na Espanha, na Itália, na França. Então, não existe motivo para pensar que o Brasil vai ser muito diferente disso. No momento, no Brasil, a gente está vendo a queda, é legal, é importante, é bom a gente comemorar e até saber que parte dessa queda é fruto do nosso trabalho, da nossa colaboração como cidadãos, de ter aderido às medidas de contenção, uso de máscaras, distanciamento físico, evitar aglomerações. Isso funciona, mas a gente não pode baixar a guarda só porque os números estão caindo e achar que esses números não podem subir de novo. Eles podem, a gente está vendo isso acontecer na Europa. Então, é momento da gente ter muita cautela e de olhar o exemplo desses países e se preparar para uma segunda onda que pode vir e pode fazer um estrago. Tem alguns países na Europa, inclusive, que estão tendo números mais altos de quando estavam passando pelo pico. A França é um exemplo disso. Eles tiveram um número de casos mais altos de quando estavam, né, no pico da pandemia lá em março. E o que pode explicar isso? Essa segunda onda não deveria ser mais fraca? Mas menos mortes, né? Menos Porém, mortes, menos mais mortes, casos. Né? Por enquanto, menos mortes, né? Eles começaram agora a passar por essa segunda onda, né? É difícil a gente isolar todos os fatores que estão envolvidos nesse aumento de casos, mesmo que com menos mortes, né? Epidemiologia, ela envolve uma série de fatores que podem influenciar um resultado. Então, é difícil a gente falar assim, foi isso, foi aquilo. Mas, com certeza, tem várias coisas que a gente pode explicar. Primeiro, um vírus ele só vai conseguir circular numa população de acordo com o número de pessoas suscetíveis que ele pode infectar. Num primeiro momento, quando você faz uma quarentena muito rígida, o que você está fazendo? Você está escondendo do vírus as pessoas suscetíveis. Como elas não estão circulando e o vírus precisa do contato entre pessoas, ele precisa passar de uma pessoa para outra, ele não tem perninhas, ele só consegue se multiplicar dentro da gente. Então, ele precisa passar de uma pessoa para outra. Se as pessoas não estão se encontrando,
elas estão escondidas do vírus, ele não enxerga, ele fala, cadê todo mundo? Cadê a aglomeração aqui para eu infectar um monte de gente? Então, num primeiro momento, quando as pessoas estão cumprindo as regras de quarentena e não estão circulando, estão em casa, estão reclusas, estão distante de outras pessoas, a circulação da doença cai. O vírus não encontra suscetíveis. E daí o que acontece? Num segundo momento, tem muita pessoa que o vírus já infectou. Então, isso também reduz o número de suscetíveis. Até onde a gente sabe, o que a gente está acompanhando, é que quem já teve a doença está protegido. A gente não sabe por quanto tempo está protegido, mas ao que tudo indica, quem pegou uma vez está protegido, não vai pegar outra vez. A gente não está vendo casos recorrentes de reinfecção. Os que apareceram foram muito pontuais. Se fosse uma coisa muito comum, a gente já está vendo mais. Então, isso também diminui o número de suscetíveis, porque tem um monte de gente que já teve e já não é mais suscetível. Quando você começa a incluir de novo na circulação das cidades aquelas pessoas que estavam se protegendo, que estavam escondidas, você aumenta o número de pessoas suscetíveis em circulação. O vírus, que não foi a lugar nenhum, começa a enxergar todo mundo. Oba, encheu de gente de novo. E ele vai, então, passando de uma pessoa para outra, isso aumenta o número de casos. E daí a gente pergunta, então, por que o número de mortes diminuiu? Pode ser por um monte de motivos. Pode ser simplesmente porque a gente aprendeu a tratar melhor os doentes. A medicina evoluiu esse tempo todo. As técnicas de UTI melhoraram. As técnicas de hospitalização também. Os médicos já sabem como tratar melhor esses pacientes. Pode ser que a gente está com uma quantidade maior de pessoas jovens nas ruas, que geralmente tem uma Covid mais branda ou até assintomática. Então, tem um monte de fatores que podem estar influenciando nesse resultado e vai ser muito difícil isolar um único fator. Uma pandemia, ela é, como muitas doenças, multifatorial. A gente tem um monte de coisas que influenciam. Eu li um artigo que dizia que estamos num lento progresso. A gente está num lento progresso ou, na verdade, o vírus continua mandando? Não, eu acho que a gente está, mas a gente podia estar num progresso mais rápido e mais efetivo, aqui no Brasil, pelo menos. Mesmo que a gente faça tudo errado ou não faça nada, nenhuma pandemia dura para sempre. Porque o número de pessoas suscetíveis vai diminuindo, vai chegar um momento em que o vírus deixa de circular, se torna endêmico, ou vai ocasionar surtos aqui e ali, mas ele deixa de ser pandêmico, ele deixa de realmente conseguir fazer um estrago tão grande porque ele não encontra mais pessoas suscetíveis. Agora, se a gente fizer nossa lição de casa, isso pode acontecer mais rapidamente, porque a gente pode justamente conseguir tirar as pessoas suscetíveis e fazer o vírus parar de circular mais rápido. Então, eu acho que a gente está num lento progresso. Eu acho importante a gente dar esse feedback para as pessoas que estão colaborando com as medidas preventivas, de que isso é fruto do trabalho delas, então essa colaboração, ela funciona, mas se a gente conseguisse colaboração de mais gente da sociedade, isso ia funcionar melhor, ia ser mais rápido. Mas tudo bem, vamos passar para o capítulo vacinas, né? Você acha que é para quando essa história? E se você poderia dar algum, assim, um contexto do que está acontecendo? Quais são? São 4 vacinas aqui no Brasil. Qual que você acredita mais, menos? Então, vamos lá. A gente tem 4 vacinas que estão sendo testadas no Brasil, que já estão muito adiantadas. Elas já estão ali, né, na disputa da linha final, porque elas já estão na fase 3 de testes. Então, vamos explicar primeiro o que são essas fases. Quando a gente começa a testar vacinas em voluntários humanos, a gente tem 4 fases de testes. Na primeira fase, a gente vai testar só a segurança e a dosagem dessas vacinas. Então, a gente usa um número pequeno de pessoas, umas dezenas de pessoas, 20, 30 pessoas saudáveis. Não estamos preocupados ainda com o resultado. Só queremos ver se não vai fazer mal para ninguém e quantas doses é melhor.
Depois, na segunda fase, a gente aumenta esse número para centenas. Então, era 20, 30, agora estamos falando de 200, 300 pessoas, que eu continuo vendo segurança, sempre efeitos colaterais. Isso a gente, durante todos os testes, a gente vai checar para segurança. E nessa fase 2, eu começo a ver os marcadores de imunidade. Eu quero ver se essa vacina é capaz de provocar uma resposta imune nos voluntários, se eles estão desenvolvendo anticorpos, células de defesa, as células que vão lá para brigar com o vírus. Eu quero ver essas células no sangue do pessoal. Então, beleza, passou essa fase, provocou uma boa resposta imune, eu estou conseguindo ver as células de defesa ativadas, aí eu vou para a fase 3. Aí são milhares, então aquelas 200, 300, agora elas vão virar 20 mil, 30 mil, e eu vou testar eficácia, eu vou testar se as vacinas funcionam, se elas protegem. Vou dividir essas pessoas em grupos. Um grupo que toma vacina de verdade e o outro grupo que toma uma vacina de mentira, que é o placebo, que é uma solução inerte, uma solução de soro, não tem nada ali. É só para comparar os grupos. Aí eu pego esses grupos, o que tomou a vacina e o que tomou placebo, exponho eles à doença, por isso que tem muita gente testando no Brasil, porque a doença aqui ainda está circulando bastante, então é um cenário interessante para testar vacinas. E essas pessoas expostas à doença, elas vão adoecer. A gente espera que elas vão em algum momento se contaminar e ficar doentes. Eu preciso esperar isso acontecer. Então, a fase 3, que é essa onde tem essas 4 vacinas testando aqui no Brasil, que são a vacina da AstraZeneca, da Universidade de Oxford, da Sinovac, da China, a Pfizer, da Alemanha, e a Janssen, da Johnson & Johnson. Então, essas 4, elas estão agora na fase 3, esperando pessoas adoecerem. Não tem data para terminar a fase 3, é o número de pessoas que fica doente. Cada uma delas tem um protocolo de qual número de pessoas, quantas pessoas doentes eu preciso ter para ter uma boa análise estatística de comparar esses dois grupos e poder dizer com certeza, o meu grupo que tomou a vacina está muito mais protegido do que o grupo que tomou o placebo, então minha vacina é boa. E os protocolos são muito parecidos. Em média, elas estipularam que elas precisam de aproximadamente 150 pessoas doentes para poder comparar os grupos. Então, a gente vai ter que esperar elas chegarem nesse número. Por isso que não dá para pôr data de chegada, porque não é por tempo de fase 3, é por pessoas doentes. Pode demorar mais ou menos para conseguir 150 pessoas doentes. Depende da exposição dessas pessoas, depende do quanto o vírus está circulando no Brasil, na região onde as vacinas estão sendo testadas. Então, a gente vai ter que esperar e quando eles atingirem o número necessário, eles vão fazer a análise estatística e vão decidir se a vacina realmente protegeu, se quem está no grupo vacinado adoeceu muito menos do que quem está no grupo placebo, e daí eles pedem autorização, então, para as agências regulatórias. Então, entrega toda a documentação para a Anvisa vai avaliar tudo, todos os testes de segurança e os testes de eficácia, e vai aprovar ou não para o uso no Brasil. Aí, depois de aprovado, ainda tem a fase 4, que o comitê continua monitorando todo mundo em geral, demora pelo menos uns 2 anos, depois que a vacina já está no mercado, mas a gente continua monitorando porque pode aparecer algum efeito colateral raro que não apareceu antes, naquelas 20 mil, 30 mil pessoas, mas daí quando você vacina milhões, pode ser que apareça, então precisa continuar monitorando. Então, uma previsão que o governo do Dória fez de vacinar grupos de risco e profissionais de saúde pela segunda metade de dezembro, início de janeiro, é um pouco... É precipitado, ele não tem como saber essa data, não tem data, tem número de pessoas doentes. Então, a partir do momento que, no caso do Dória, que a Sinovac e os pesquisadores responsáveis no Brasil liberarem a documentação para a Anvisa, daí a gente vai ter uma data pensando, beleza, liberou, vai demorar aí
sei lá, X tempo para a Anvisa revisar a documentação e aprovar, e depois disso já pode organizar as campanhas de vacinação. Mas ficar colocando data agora é mexer um pouco demais com a esperança das pessoas. Já está todo mundo tão angustiado que eu acho que não vale a pena ficar falando, no meio de dezembro. Não, a gente não sabe. Pode ser que sim, esperamos que sim, mas não dá para saber, não dá para bater esse martelo. E também tem uma outra questão, as vacinas são semelhantes, né, têm princípios semelhantes, mas elas têm diferenças. Eu queria que você comentasse sobre essa taxa de eficácia, esse grau de proteção de cada uma delas. Elas são igualmente promissoras, porque todas elas passaram pela fase 1 e 2, estão testando na fase 3, então todas elas têm potencial para realmente funcionar. Elas têm tecnologias muito diferentes, mas isso não afeta em nada o potencial de funcionar que elas têm. Então, por exemplo, a Sinovac da China, ela trabalha com vírus inativado, que é uma tecnologia super antiga, a gente chama isso de vacina de primeira geração, porque a gente já faz vacinas como essa há muito tempo, 60, 70 anos já se faz vacina assim. A vacina da gripe é assim, vacina de raiva é assim, que é simplesmente você cultivar o vírus e depois inativar com produto químico ou com calor. É o vírus morto, né? Ele não é capaz de causar doença, mas o sistema imune reconhece que ele está lá. E tem outras tecnologias, como a da AstraZeneca, de Oxford, que são vacinas de vetor. Eles usam um adenovírus, que é um vírus bonzinho, só para carregar uma informação genética do SARS-CoV-2. E tem as vacinas genéticas, como a da Pfizer, que trabalha só com uma molécula de RNA. Então, são tecnologias muito diferentes, mas que não dá para dizer que uma é melhor do que a outra. Simplesmente uma é mais antiga, a outra é mais moderna. Tem vantagens e desvantagens. A mais antiga tem vantagem que a gente já conhece, mas tem a desvantagem que ela é mais cara para produzir, porque tem que cultivar o vírus. Então, cada uma vai ter vantagens e desvantagens e todas são promissoras. E todas estão aí mais ou menos no mesmo momento da fase 3. E eu esqueci a segunda parte da sua pergunta. A segunda, então elas não diferem em grau de... Não dá para estimar um grau de proteção. Por exemplo, a da Sinovac vai ser menos protetora do que a da Pfizer. Não dá para saber. Não, ainda não. Só quando elas terminarem a fase 3. Porque na fase 3 é que a gente vai ver essa proteção comparando os grupos. Aí a gente vai ter os números de pessoas que ficaram doentes em cada grupo e vou poder comparar. E daí a gente vai poder ter uma ideia da eficácia. E o que é a eficácia? É o quanto a vacina protege a população, não a pessoa. A gente mede proteção em população. Então, quando a gente fala, eu quero uma vacina de pelo menos 70% de eficácia, é que eu quero uma vacina que proteja 70% das pessoas que forem vacinadas. De 100 pessoas vacinadas, eu quero a garantia de que 70 vão estar protegidas. A OMS estipulou que vai aceitar para a Covid-19 vacinas que tenham no mínimo 50% de proteção. Não é uma proteção muito alta, o ideal realmente seria acima de 70%, mas a OMS, a FDA nos Estados Unidos entendem que pelo menos 50% já é aceitável e já vai ajudar muito a diminuir a transmissão e talvez diminuir os casos graves de doença. Então, é aceitável e vai ser muito bem-vinda. Só para ter uma comparação, a vacina da gripe H1N1 que a gente pode tomar todo ano, o grau de proteção dela também não é alto, né? Não é, e depende muito da idade, né? A gente, infelizmente, vai perdendo um pouco de sistema imune com a idade. Então, para idosos, ela confere aí uma proteção em torno de 60%. Para crianças é muito maior. Então, isso varia um pouco de acordo com a população. A própria vacina da Sinovac, na fase 2, eles mostraram que existe uma perda de anticorpos com a idade. Quanto mais velho, a resposta de
anticorpo foi menor. Então, o que isso quer dizer na prática? Talvez os idosos precisem de uma dose de reforço, precisem de uma dose extra, para dar um boost aí no sistema imune, para dar um ânimo. Então, isso tudo vai ser avaliado aí durante a fase 3. Eles incluíram idosos na fase 3, o que eu achei bem legal. A AstraZeneca também incluiu, porque é uma população que a gente precisa realmente testar e que muitas vezes tem muitas vacinas que funcionam pior em idosos. Isso é normal, é esperado, e daí a gente tenta corrigir isso com dosagem. Ô, Natália, só por curiosidade, o Brasil, ele larga na frente, né? Na proposta de produção de vacinas, por ter o Instituto Butantan e a Fiocruz, né? A gente tem essa grande vantagem no Brasil, que é de ter um dos melhores programas de imunização do mundo. Ninguém faz campanha de vacinação como a gente. É de dar inveja em muito país desenvolvido. E sim, a gente tem 2 plantas vacinais grandes no Brasil, nacionais, né, o Butantan e a Biomanguinhos, que estão acostumados a produzir e distribuir vacinas. E a gente tem o PNI, o nosso Programa Nacional de Imunizações do SUS, que também tem muita experiência de organizar campanhas de vacinação. Então, se a gente fizer tudo certinho e não sofrer interferências políticas nesse processo, a gente tem tudo para ser um dos primeiros países do mundo a conseguir vacinar a população de forma efetiva. A gente sabe fazer. O que você está achando do Bolsonaro? Ele está fazendo um belo desserviço para a população, confundindo, assustando e gerando uma desconfiança completamente desnecessária e inoportuna. A gente sempre teve uma população no Brasil extremamente favorável a vacinas, uma população que entende que a vacina é um direito do cidadão. E que sabe que em outros países do mundo não tem vacina de graça no SUS para todo mundo. Então, é um direito, é um privilégio que o brasileiro tem. As pessoas vão ao posto de vacinação porque elas entendem que elas têm o direito de receber a vacina e de vacinar seus filhos. E o que o presidente Bolsonaro está fazendo agora é gerando uma desinformação e uma desconfiança na população que nunca esteve lá. Quando ele começa a falar que nenhum brasileiro vai ser cobaia de vacina, ou que não precisa, que ninguém vai ser obrigado a se vacinar, a população fala, poxa, mas se estão falando que vai ser obrigatório, então é porque não deve ser coisa boa, né? Porque senão não ia precisar obrigar ninguém. Então você gera uma desconfiança desnecessária e errada. Porque realmente a gente nunca precisou obrigar ninguém no Brasil desde a revolta da vacina no começo do século XX, né? A gente nunca precisou fazer isso no Brasil. As vacinas são obrigatórias no Brasil. O Estatuto da Criança... A gente tem esse histórico da revolta da vacina, e aí você estava mencionando um pouco esse movimento das fake news, mas eu também, ao mesmo tempo, li em algum lugar que esse movimento não é tão acentuado no Brasil como é em outros lugares do mundo, né? Exatamente. O movimento antivacinas no Brasil, ele é muito, muito discreto ainda. Não é como na Europa e nos Estados Unidos, que é um movimento grande, presente, que atrapalha mesmo as campanhas de vacinação, ao ponto da gente ter tido já nos Estados Unidos e na Europa vários surtos de sarampo, por exemplo, que é uma doença que era muito bem controlada com vacina. Isso foi fruto do movimento antivacinas, que gerou essa desconfiança na população, e a população acabou acreditando que vacinas fazem mal e deixou de se vacinar. Esse movimento nunca foi forte no Brasil. E não é momento de ficar alimentando esse movimento aqui. Toda essa confusão, essa desconfiança que está sendo gerada, e principalmente pelo presidente da República, pelo governo federal, pode servir de combustível para esse movimento crescer. E isso pode ser trágico, não só para as vacinas de Covid-19, mas para as vacinas como um todo. As pessoas podem perder a confiança nas vacinas em geral, podem parar de se vacinar para outras doenças. Então, não é momento de ficar discutindo obrigatoriedade, de ficar colocando nacionalidade em vacina, como se isso fizesse alguma diferença de onde a vacina vem, onde é que ela foi desenvolvida. E é momento de fazer boas campanhas de comunicação
comunicação com a sociedade, para que as pessoas sejam esclarecidas sobre a importância e a segurança das vacinas. Se a gente não fizer boas campanhas agora, aí sim a gente pode ter um problema mais para frente, quando a gente estiver com a vacina pronta e distribuída já nos postos de saúde, a gente não vai conseguir adesão da população ao programa. É isso que a gente tem que se preocupar. Não em falar que vai vacinar alguém à força, em trazer as pessoas voluntariamente, como elas sempre vieram, para os programas de imunização, porque elas entendem que é necessário e que é seguro. Eu queria ouvir um comentário seu, Natália, sobre a geopolítica da vacina e o que tem de dinheiro envolvido nisso. Olha, eu não sou uma pessoa de ciências políticas e muito menos de economia. O que eu posso te dizer, Maurício, é que realmente existe uma politização em cima de vacinas e de medicamentos também desde o começo da pandemia. A gente viu empresas subindo e descendo na cotação da Bolsa de Valores por causa de notícias que apareceram na mídia sobre medicamentos e sobre vacinas. As ações da AstraZeneca, por exemplo, ontem caíram por causa da notícia do jovem médico que morreu de Covid no Rio de Janeiro. Uhum. Então, tudo isso movimenta, com certeza, política e economia. Agora, essa politização da ciência é péssima para a ciência, porque isso gera, eu não sei julgar os aspectos do quanto isso afeta a política e a economia. Para a ciência, eu posso dizer com segurança, essa politização é péssima. Isso afeta a confiança que as pessoas têm nos processos científicos. Elas começam a desconfiar que o cientista é comprado pela empresa tal, que está recebendo dinheiro, que não está falando a verdade. Então, isso afeta toda a confiança nas instituições científicas, nas universidades, nos institutos de pesquisa, e as consequências disso podem ser justamente, de repente, as pessoas não quererem se vacinar com essa ou aquela vacina. Então, é muito preocupante o jeito como a ciência está sendo politizada no Brasil e no mundo. Natália, eu ia perguntar, você comentou em algumas entrevistas sobre essa falta de coordenação entre o Ministério da Saúde e os estados, né? Essa falta de conversa, comunicação. E a gente viu os estados por conta própria comprando vacinas do exterior, aqui o estado de São Paulo com a Sinovac, o estado do Rio com a de Oxford, que vai ser produzida pela Fiocruz. Então, é muito provável que a população brasileira seja vacinada com diferentes imunizantes, né? Tem alguma consequência isso? Não, a gente provavelmente vai precisar de vários imunizantes. A gente não vai vacinar 200 milhões de pessoas com uma única vacina. A gente tem bons acordos bilaterais aí, um com a AstraZeneca e outro com a Sinovac, e a gente aderiu também, ainda bem, ao programa COVAX da Organização Mundial de Saúde, que nos dá acesso a pelo menos mais 9 vacinas que já estão inscritas no programa. Então, a gente pode ter acesso a pelo menos algumas dessas. E a gente vai precisar de todas elas, não vai ter como vacinar a população com uma única vacina. Desde que todas elas sejam aprovadas pela Anvisa, que é a nossa agência regulatória, e que, ou seja, que a Anvisa nos diga essa vacina é eficaz e é segura e está aprovada para o uso no Brasil, tanto faz qual vacina você vai receber na sua cidade, no seu estado. O importante é as pessoas saberem que não precisa ter medo e nem preconceito contra nacionalidade de vacina. A vacina não tem nacionalidade. Vacina tem que ser aprovada pela agência regulatória, que no nosso caso é a Anvisa. A Anvisa não vai olhar a origem, ela vai olhar os resultados dos testes. Se é segura e se é eficaz, a Anvisa vai aprovar. Uhum. E acho que uma última pergunta, mais do estado de São Paulo aqui, é sobre o Plano São Paulo. A gente 76% da população do estado já está na fase verde, que é uma antes da azul, que é a última antes de voltar totalmente à normalidade. Você acha seguro o Plano São Paulo? Ele é correto ou ele é um pouco precipitado? Olha, eu acho que a gente precisa de um pouco de cautela em alguns pontos. Por exemplo, abrir teatros e cinemas que são locais
com ar-condicionado, locais fechados, que são locais muito propícios para contaminação, eu não acho uma boa ideia. A gente precisa sempre acompanhar a taxa de transmissão comunitária nas cidades. Se a taxa de transmissão comunitária está muito bem controlada, caiu muito, a gente pode ir fazendo mais reaberturas, pode ir dando mais liberdades. Mas a gente tem que deixar realmente, por último, esses locais de que convidam a aglomeração e que são locais fechados e com ar-condicionado, porque a gente sabe que ali é que vai se dar o maior risco de transmissão. Então, eu acho que a gente tem que ter cautela e, de novo, uma boa comunicação com a população, para que a população entenda que não está sendo privada de nenhum direito, mas que a gente está chamando para colaborar para que a gente consiga sair mais cedo dessa. Se a gente tiver uma boa cooperação da sociedade, isso acaba mais cedo, a gente reduz mais rápido a taxa de transmissão comunitária. Então, acho que no meu trabalho ainda de comunicação da ciência, eu realmente sempre prezo para ter uma boa comunicação, muito transparente, muito honesta e comunicando, inclusive, as nossas incertezas, o que a gente ainda não sabe. A população tem o direito de saber disso. Ô, Natália, escola entra nesse lugar também, né? Olha, escola é muito particular, é uma situação que vai ter que ser analisada caso a caso, escola a escola, cidade a cidade. A escola não existe numa ilha, então muitas vezes o pessoal fala, não, mas a minha escola tem todas as condições, vai ter álcool gel em todas as salas de aula, vou trabalhar com grupos pequenos, tem ventilação, ótimo, é isso mesmo que tem que fazer. E a gente tem que ver se todas as escolas têm realmente condições de implementar todas as medidas de segurança. Mas tudo isso não acontece numa ilha, a escola está dentro da cidade. E quando você abre uma escola, você coloca uma grande população que estava reclusa, que estava protegida, de volta em circulação. São os professores, os estudantes, os pais dos estudantes, que muitas vezes vão ter que pegar transporte público para se locomover até a escola, todos os funcionários. Então, você coloca de volta na sociedade toda uma população que pode estar suscetível ao vírus e que estava recolhida. Isso tudo tem que ser levado em conta quando você vai abrir escolas. Por isso que tem que olhar a taxa de transmissão comunitária de cada cidade e olhar o problema como um todo. Não são só as escolas, são as escolas inseridas no contexto de uma cidade que tem uma taxa de transmissão comunitária. Olhando tudo isso, dá para abrir com segurança. Mas, assim, um país que abre primeiro os bares antes das escolas, tem uma incoerência nisso? Diz muito sobre a nossa cultura, né, Maurício? Que a gente priorizou bares e restaurantes antes, né, e jogos de futebol antes das escolas. Shopping centers, né? E shopping também, nossa, bem lembrado. É isso mesmo, mostra as nossas prioridades como população e como sociedade, e é uma pena, porque se a gente tivesse priorizado escolas e deixado esses outros estabelecimentos fechados, talvez a gente tivesse conseguido reduzir drasticamente a taxa de transmissão comunitária e já conseguisse agora abrir as escolas em segurança. Infelizmente, não foi a opção que a gente fez. Mas, por exemplo, a França seguiu esse caminho? Olha, a França teve medidas bem mais restritivas do que a gente, a Alemanha também, e eles conseguiram bons resultados. O que não quer dizer, e eu acho isso importante, Maurício, não quer dizer que não vai acontecer casos dentro das escolas, isso Claro. precisa ser monitorado. Então, não é para dizer assim, tá vendo, eles abriram e daí apareceu 5 pessoas doentes, não era para ter aberto. Não, é esperado que isso vai acontecer. Como eu falei, a gente colocou um monte de gente em circulação de novo. O que a gente precisa é monitorar. E isso é muito importante, porque muitas vezes a gente faz a política pública e não acompanha para ver o que está acontecendo. Então, não é abriu a escola e, pronto, abriu, liberou. Não, é abriu com monitoramento. Precisa ver se está tendo um número de casos, né, em cada escola, se tem, né, como que está a taxa de transmissão dentro da escola, e se precisar, vai ter que fechar de novo. Isso é importante que as pessoas entendam. É um pouco de tentativa e erro, que foi o que aconteceu em algumas cidades na França, em alguns bairros de Nova York. Teve alguns bairros de Nova York que, quando subiu a taxa de transmissão comunitária só nesses bairros, o prefeito mandou fechar as escolas.
não tinha acontecido o caso dentro das escolas, mas como subiu a taxa de transmissão no bairro, ele achou melhor fechar. Entendi. Então, tudo isso tem que ser monitorado. Muito obrigada, espero que tenha dado para esclarecer algumas coisas. Legal, a gente Não, super esclareceu. A gente se sente bem fazendo esse papel também, como jornalista, né, de divulgar. Com certeza, vocês estão fazendo um excelente trabalho. Aliás, eu tenho falado isso sempre. O jornalismo brasileiro está de parabéns durante a pandemia. Se não fosse vocês, não ia ter campanha de fique em casa, use máscara, evite aglomeração, porque do governo não veio nada, né? Foram vocês que fizeram. Então, obrigada por isso.